A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9 e versículo de número 2, que vai nos dizer assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderiam alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estava falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Os discípulos aqui, que foi Pedro, Tiago e João, foram levados exclusivamente para ter uma experiência com Jesus. Foram levados exclusivamente para ver Jesus de uma forma que nenhum dos outros discípulos viram. Jesus levou eles para o monte para que ele pudesse transfigurar diante deles, para que eles pudessem ter aquela visão extraordinária. O Senhor está dizendo para você: está chegando o tempo de visões extraordinárias na sua vida. Está chegando um tempo de você contemplar coisas que nem todo mundo contempla. É por isso, irmãos, que tem experiências com Deus que a gente não pode abrir para todo mundo. Porque nem todo mundo tem a maturidade e a estrutura espiritual que a gente tem. Os outros discípulos não poderiam saber daquelas coisas. Até Jesus ressuscitar, os outros discípulos não poderiam saber do que foi dito ali naquele monte. Do que aconteceu ali naquele monte, da visão que os discípulos tiveram ali naquele lugar. O Senhor diz para você: existem visões que ele vai começar a fazer você ter. Existem revelações do alto que vão começar a acontecer na sua vida, mas não conte para todo mundo. Essa transfiguração, irmãos, estava ali disponível somente para Pedro, Tiago e João. Jesus levou a eles para ter uma experiência diferente com Jesus. E lá no monte eles puderam contemplar a Moisés e a Elias e a Jesus transfigurado. Eles tiveram a testificação de que Jesus era o Filho de Deus, porque Deus disse: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Dá ouvidos a ele, a tudo que ele disser. Porque eu testifico sobre ele, Deus estava testificando sobre Jesus aos discípulos. Deus estava confirmando a sua paternidade para com Jesus. Porque Deus ainda confirma aquilo que é dele, e o Senhor está dizendo: vai começar a vir para a sua vida um tempo de confirmações. Eu não sei quanto tempo de céu de bronze você tem vivido. Quanto tempo espiritualmente você não tem compreendido as coisas? Porque existem fases na nossa vida que é normal, porque nós somos seres humanos. Tem fases que a gente não entende muita coisa. Tem fases que a gente não compreende praticamente nada. Mas o Senhor manda eu te dizer que um tempo de testificações. Você não vai ter somente a revelação, mas você vai ter a testificação. Você vai ter a certeza. Os discípulos não saíram daquele monte confusos, mas saíram com uma certeza: ele é o Filho de Deus. Ele me cai a rasto. Eles não somente viram, mas eles também ouviram. E Deus está dizendo para você: chegou o tempo de você ver e ouvir as minhas testificações. Chegou um tempo que eu vou mostrar para você que eu estou na sua história. Que foi eu quem te escolhi. Irmãos, isso é normal. Tem gente que Deus vai escolher para coisas profundas e tem pessoas que não. Cada um Deus sabe da estrutura. Cada um Deus sabe o quanto suporta, o quanto aguenta. E dos 12 discípulos, os escolhidos eram Pedro, Tiago e João.
E você é um escolhido. Você é uma escolhida para viver experiências com Deus sobrenaturais. Você é escolhido, você é escolhida para ver coisas que muitos não viram. É por isso que você não pode ficar tentando fazer as pessoas entenderem o que Deus fala contigo. Imagine se Pedro, Tiago e João descem do monte da transfiguração, onde eles tiveram uma experiência sobrenatural, e contassem tudo para os discípulos. Imagine o burburinho que não ia ser. Por que que o mestre levou a eles e não nos levou? Por que que eles tiveram essas experiências e a gente não teve? Você está entendendo? Que nem todo mundo pode saber de algumas experiências que você tem. Porque nem todo mundo tem a estrutura que você tem para ter as experiências. Nem todo mundo tem o chamado Ibicantaramandarai que você tem para ter as experiências, e eles não entendem. Porque as pessoas não querem o processo, mas elas querem viver aquilo que você vive. Elas não querem viver aquilo que você está passando agora para chegar aonde você vai chegar, mas elas querem viver o resultado. Deus disse para você: guarde alguns segredos. Eu tenho coisas maiores para revelar para você. Declare comigo: eu vou silenciar, porque o meu Deus vai trazer revelações grandes para minha vida. Aleluia. Eu vou silenciar, porque o meu Deus vai trazer revelações grandes para minha vida. Não adianta, irmãos, tem pessoas que Deus escolhe para algumas coisas em particular. E não é todo mundo, você vai ver isso entre os discípulos. Entre os discípulos tinha 3 deles que Jesus revelava coisas profundas. Essa visão aqui, irmãos, era algo profundo. Eles viram Jesus transfigurado. Eles viram as vestes de Jesus resplandecentes, irmãos. Viram a Moisés, viram a Elias. Eles ficaram tão meio que perdidos, sabe, com o sobrenatural que estava acontecendo, que Pedro fala até o que não deveria falar. Porque Pedro sempre fala, né, irmãos? Tem gente que é assim, gosta muito de falar. E às vezes acaba falando o que não é para falar. Pedro estava tão aterrado com aquela visão que estava tendo, que Pedro disse: é bom que façamos 3 tendas. Uma será para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Tem momentos, irmãos, que Deus nos mostra tanta coisa sobrenatural que a gente fica meio que perplexo, sabe? E parece que a gente está pensando coisas que são loucura, mas não é. É porque as experiências com Deus nos deixam fascinados. As experiências com Deus nos deixam, sabe, irmãos, como se a gente não estivesse nessa terra. Deus quer trazer experiência para pessoas aqui, que vai ser coisas extraordinárias. Ele está te dando estrutura para que você contemple coisas assim sobrenaturais. Declare comigo: chega do tempo de céu de bronze na minha vida. Chegou o tempo de revelações na minha história. Chega do tempo de céus de bronze na minha vida. Chegou o tempo de revelações na minha história. Quando chega o tempo, irmãos, de revelações na nossa história, quando chega o tempo do céu se revelar para nós, ninguém pode validar isso. Jesus tomou os discípulos consigo. Jesus levou eles, Iribiandalabaia, para um particular. E Jesus está falando com pessoas aqui: eu estou te levando para um particular. Eu estou te levando para ter experiências comigo. Eu estou te levando para vivenciar coisas que muitos não vivenciaram. É por isso que a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Porque eu estou conversando com pessoas que só você e Deus sabe os processos que você está enfrentando. Só você e Deus sabe os processos que você está passando, mas é porque o Senhor quer te levar para águas mais profundas. O Senhor quer te levar, aleluia, para um patamar novo, espiritualmente falando. O Senhor não quer que você viva de experiências que pessoas contaram, de testemunhos de pessoas, mas você vai ter suas próprias experiências. Os teus próprios olhos vão contemplar a glória de Deus. Os teus próprios ouvidos vão ouvir a voz do Senhor de forma audível, que você compreenderá que é Deus falando contigo. Os discípulos aqui, Pedro, Tiago e João, não somente viram, mas ouviram.
a testificação de que Jesus era o Filho de Deus. Que era para eles darem ouvidos a Jesus. Não se preocupe, porque o que for de Jesus na sua vida vai ter confirmação. O que for de Jesus na sua vida vai ter testificação. Declare comigo: chegou um tempo de confirmações e testificações na minha história. Chegou um tempo de confirmações e testificações na minha história. Foi Jesus quem levou os discípulos para terem aquela experiência. E vai ser o próprio Jesus quem vai te levar para ter algumas experiências com Ele. Você vai ficar perplexo. Você vai ficar realmente, sabe, como os discípulos ficaram. Porque só quem vive sobrenatural, só quem já teve revelações do alto, sabe como é que os discípulos ficaram aqui diante de tanta grandeza. Porque eles não eram dignos de estarem ali. Mas Jesus os escolheu, assim como você, como eu, como nós. Não somos dignos de ter experiências com os céus, mas Deus olhou do alto. Mas Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia e disse: eu quero me revelar para ela. Eu quero me revelar para ele. Jesus pega pessoas simples e se revela para elas. Se você é uma pessoa simples, se você é alguém que a sociedade, aleluia, rejeita ou não dá nada por você, se até sua própria família era mandaraia, não acredita que Deus transformou a sua história, pois é você que o Senhor vai usar. É pessoas que ninguém escolheria, que o Senhor escolhe para ter experiências com Ele, sobrenaturais e particulares. Declare comigo: meu Jesus marcou um encontro comigo e Ele vai me revelar algumas coisas em particular. O meu Jesus marcou um encontro comigo e Ele vai me revelar algumas coisas em particular. As experiências que Pedro, Tiago e João estavam vivendo ali, muitos queriam contemplar. Muitos queriam ver, mas não puderam. Esses homens eram privilegiados. Agradeça. Agradeça, porque o céu está dizendo que vai se revelar para você. Então você é um privilegiado. Você é uma maricaia rabaramandocaia arrasto privilegiada. Porque o Senhor resolveu se revelar para a sua vida. Porque o Senhor resolveu se manifestar para a sua história. É tempo de revelações, é tempo de sobrenatural. Chegou o tempo que o céu de bronze está ficando para trás, porque Deus vai começar a manifestar a glória dele na sua vida. Deus vai começar a manifestar a glória dele na sua história. E Deus vai começar a mostrar que é tremendamente contigo. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Deus testificou de que Jesus era o seu filho para os discípulos. E Deus está dizendo, está chegando aí um tempo de testificações para que você compreenda que é Deus mesmo quem tem falado contigo, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus, meu Pai, que traz novas experiências para aqueles que o Senhor escolheu, Pai. Como é bom, meu Deus, ouvimos uma palavra dessa. Ouvimos que somos privilegiados, Pai, porque o Senhor nos escolheu pela misericórdia e resolveu se revelar para nós de maneira sobrenatural, extraordinária e surpreendente. Pai, continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo de toda e qualquer astuta cilada do inimigo, ferramenta, arma preparada, arma forjada. Nos dá estrutura, Pai, para termos assim revelações do alto, revelações dos céus, meu Deus amado, porque o Senhor se revela para quem o Senhor quer e chegou o tempo do Senhor se revelar para nós. Eu creio que todo o céu de bronze está ficando para trás, Pai, porque grandes revelações do alto começaram a acontecer na nossa vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura. Desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus. Aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida
para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure e restitua. Que o Senhor traga assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Senhor. E já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Creia em um tempo de revelações do alto. Creia que Deus escolheu você para te entregar experiências com Ele. Jesus, Ele escolheu a sua vida e você começará a ver muitas coisas sobrenaturais diante dos teus olhos e os teus ouvidos vão ouvir de uma forma audível a voz de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.